No começo, pessoal, essa teoria realmente até me assustou, né? Assim, porque eu fiquei pensando, nossa, como tudo foi inventado, como tudo foi manipulado, né? Então, só mudando aqui o slide. Ah, saiu o slide? Ah, não. Né? Eu só Então, coloquei você aqui, pode falar. como tudo foi manipulado, para mim foi um susto. Então, até eu estava pensando hoje, até comentando com meu esposo, nossa, como eu mudei de 3 anos para cá com relação a esse assunto. Porque, infelizmente, a gente é algo tão enraizado ao longo da história da humanidade, não só essa crença, como várias crenças, infelizmente, o tempo inteiro a gente é acostumado a atuar com aquela mente mitos, em detrimento da mente logos, que é o ideal. Então a gente acaba acumulando certas crenças, sem querer você estar ali acreditando numa coisa ou outra, porque eu costumo dizer, acreditar é bem complicado, ou você sabe ou não sabe. Então a gente tem que ter Sim. muita cautela com essa questão de acreditar. Então, mas tudo isso, quando eu comecei a desvendar essa teoria, a entender mais, até nas lives com a Lindy, né, eu aprendi bastante assistindo o trabalho dela, e eu ficava, nossa, não acredito, nossa, eu ficava assim, até eu que me considero uma pessoa bastante assim, racional e tudo, porque você começa a ver o tamanho da manipulação que foi feita. Então, isso é muito preocupante. Isso é uma das. Ao longo da história da humanidade, a gente vai descobrindo algumas outras, né? Então, essa foi uma, acho que a maior. E parece um E filme, né? Realmente, né? O pessoal parece um fala filme. que parece o Código da Vinci, realmente, porque você dizer exatamente quando e quem criou o personagem, quais os objetivos, isso é Sim, muito maluco, né? Só é. que quanto mais a gente vai investigando, pesquisando, mais coisas que vão corroborando, em vez de afastar a gente, não, né? Esse é a grande sacada. Alguns colegas de profissão às vezes chegam para mim, mas você é maluca, você estudar essa teoria flaviana, você acreditar nas ideias do Atwell e tal. Eu disse, não, não é acreditar, é olhar para as evidências. Ele está me mostrando evidência. Quando você lê ali os trechos, faz o paralelo entre José e os evangelhos, a Lindy sabe bem disso, ela vai até citar, né, Lindy, alguns exemplos que ela já falou em lives que a gente fez, e eu fiquei assim horrorizada, nossa, como é que pode isso? Então, assim, é, é, é você olhar para as evidências, olhar para o todo. Se você começa, mas o Atwell não é formado na área. O Atwell, ele tem o principal requisito, que é justamente a linguagem, né? Ele é um especialista em linguagem bíblica, estudou a Bíblia, inclusive, na escola jesuíta. Eu vou falar um pouco mais sobre isso. Então, isso é importante. É um trabalho de investigação muito sério. Eu costumo dizer que é um trabalho de formiguinha, porque você Sim. tem que fazer as correlações, você lê uma coisa, depois você lê a outra e diz, não, mas será? Aí você começa a entender ali tudo que não está totalmente visível para os olhos, mas você começa a entender certas coisas. Então é isso. E eu comecei a ver um trabalho muito sério. E, lógico, a gente acaba sendo criticado, né? Algumas pessoas, mas tudo bem, o Jesus da Bíblia é o Jesus romano, mas o Jesus existiu, é porque manipularam a história dele toda e tal, enfim. As pessoas sempre tentando consertar alguma coisa. Sim. O Iago Pontes aqui fala, Iago, ele está dizendo aqui, ó, os melhores trabalhos foram desenvolvidos diretamente ou indiretamente por autodidatas, acadêmicos, por sinais, só autenticaram por título, mas o fundamental foi feito por autodidata. Então, é exatamente isso. Exatamente. Eu Então, vejo isso na a teologia. gente não desmerece, o pessoal geralmente acha que eu fico desmerecendo. Não, não é isso, galera. É que geralmente o pessoal acusa muito, né? Quer desmerecer o nosso canal porque eu não tenho nenhum título, não tenho conhecimento. Então eles ficam atacando, e aí eu fico, né, tirando sarro, fazendo brincadeira. Logicamente que você tem conhecimento, que nem o Scania, eu só fui descobrir muitas coisas porque ele conhece muito de grego, né? Ele ensina, o Scania ensina os melhores professores de grego do Brasil, Olha eles só. vão tirar dúvida com o Scania, entendeu? Então, assim, eu só descobri certas coisas
se não fosse o Scania, eu acho que nem se sentaria com esse canal, porque não ia ter toda essa bagagem intelectual para trazer essas informações. Então, o Scania foi um apoio. O grego, ele é muito importante. Realmente, eu não sou estudiosa do grego. No momento, eu venho estudando hieróglifo, e olhe lá, porque o tempo, a correria é grande, mas, assim, sempre que eu posso, né? E assim, com relação a grego, o próprio Atwell, ele é especialista em grego também, então, assim, é fundamental. É que nem um arqueólogo, para entender da arqueologia egípcia, ele tem que compreender do egípcio antigo, do hieróglifo, ele tem que ter uma noção daquilo ali para ele começar a interpretar as escrituras. Isso é fundamental. Perfeito. Então, vamos lá, vamos trazer aqui, então. Vamos lá, meninas. Então, pessoal, vou começar aqui fazendo uma rápida abordagem. Tá aí a turma, o Vespasiano, Titus, Domiciano. A gente já abordou bastante sobre esses personagens em algumas lives, até em outros canais, e hoje a gente está aqui falando um pouco sobre esse tema, né? Então, pessoal, Jesus histórico, ele realmente, o que a gente vem encontrando é que ele nunca existiu, e nós iremos abordar questões aqui na live que irão embasar cada vez mais esta afirmação, mostrar de fato as evidências, indicação de livros, porque é importante a gente indicar livro, indicar bibliografia para vocês montarem todo esse banco de dados. É importante isso. Se você não tem banco de dados, você não consegue avançar na pesquisa. Então, isso é essencial. Então, os evangelhos, que significam assim, as boas novas da vitória militar, literalmente, dos Flavianos, eles são a invenção romana dessa família de generais imperadores, chamada Flavianos. Eles sucederam ali a Nero, a Lindy sabe bem essa história, e eles são associados à família dos Alexandres, do Egito, e à família dos Herodes. E assim, o cristianismo, ele não surgiu do judaísmo, ele surgiu da própria religião romana, ao contrário do que muitos pensam, né? Então, assim, a Igreja Católica Romana, ela é administrada ali pelos pontífices romanos, eles apenas substituíram todos aqueles deuses do paganismo por apenas um, Jesus Cristo, sendo ele grego-romano e não judeu. Né? Então, Cristo, ele provém do grego Christos, que significa ungido e que, assim, por sua vez, tem origem na língua hebraica, né, que em português é Messias. E Jesus vem do grego, eu não sei falar grego, né, e tudo, mas Iesus, não sei se pronuncia assim, que é uma adaptação do aramaico, né, Yeshua, que se traduz em português como Josué, equivalente a Jesus em significado. E há séculos, assim, os historiadores e alguns teólogos também, eles chegaram à conclusão realmente de que Jesus é apenas, assim, um personagem fictício, baseado em alguns semideuses moribundos, costumo falar isso, que nasceram de uma relação entre um deus e uma virgem, e que fizeram milagres, morreram e renasceram todos os anos durante os festivais do solstício de inverno. Então, assim, você vê que já tem uma construção do Jesus romano, que não é só aquela questão dos os flavianos, eles, ao longo da live, à medida que eu for falando um pouquinho, mais vocês vão ver que foi uma junção de várias coisas, de vários instrumentos para criar esse personagem. Mitos mais antigos, você vê o mito de Horus, tem um vídeo no meu canal, Arqueologia com Érica, aqui no YouTube, onde eu falo sobre essa correlação entre Jesus e Horus. Aí você vê o mito lá da Mesopotâmia, Tamuz, com a Semíramis, a Virgem Maria. Então, assim, você vê e assim tem várias correlações. A mesma história do dilúvio, que a gente vê em vários outros textos mesopotâmicos escritos milhares de anos antes, como Atrahasis, Enuma Elish. Então, é isso, pessoal, é uma série eles foram montando, né? E aí você vê que tem muito material também que vem dos essênios.
é um retalho, é uma coxa assim, de muitos retalhos, porque você vê que tem muito, a Lindy pode falar isso, a gente já abordou isso em lives lá no canal, onde a gente fala dos essênios, né, que é tipo uma seita do judaísmo, são judeus também, e ali você vê a mesma visão, essa visão messiânica, o mesmo Messias lá bem antes de Cristo. Então vou falar um pouco mais sobre isso também. Então só para vocês terem uma ideia do trabalho que é, né? Uma coisa isso. interessante que você falou, por exemplo, inclusive você falou, né, que ele não foi baseado num Jesus histórico, né? Isso a gente traz também. É que veja que, exatamente o que você está dizendo, veja que quando você vai para os pais da igreja, eles estão fazendo uma defesa, dizendo, ó, vocês estão falando que Jesus parece os filhos de Zeus, Hermes, né? Vão dizendo vários, Hércules, não sei o que lá. Veja que eles não fazem nenhuma defesa tentando tirar, por exemplo, ó, ele não é o Judas Galileu, ele não é o Judas Anano, o Jesus Ananos, ele não é o Menahem, ou seja, eles nunca estão fazendo defesa dos messias judeus. Não, eles estão fazendo defesa dizendo, vocês estão achando que ele é Hércules, que ele é Hermes. Não, olha, isso aí foi o demônio que colocou, incutiu. Mas em nenhum momento eles estão preocupados com Jesus histórico, de um messias judeu. Então veja que os próprios pais da igreja, eles já eliminam essa ideia de Jesus ser baseado no Jesus histórico, no messias histórico. Porque o messianismo, né, que eu falo, o messianismo você vai encontrar no judaísmo, no cristianismo você não tem, porque o messianismo é justamente aquela questão de guerreiro, esperar um Messias, queria libertar o povo judeu das garras dos romanos. E o cristianismo não está preocupado com isso, eles estão com outra ideia teológica totalmente diferente. Então, não existe esse messianismo que o judaísmo traz carregado. Então, assim, a sua frase inicial já desmantelou isso. O cristianismo não tem nada a ver com o judaísmo. O que acontece é que você foi criado um projeto baseado em histórias judaicas para fazer todo criar uma situação ali, né, para questão política, né, envolvendo os flavianos, e aí depois você tinha os personagens e as histórias judaicas, então não tinha mais como você desvencilhar, porque a ideia do inicial de Tito era simplesmente criar o personagem e confrontar com os judeus. Depois alguém resolveu criar uma religião. Aí não tem como tirar o judaísmo. Aí, aos poucos, né, eles vão eliminando, descascando, tirando o judaísmo dali. Mas aí já... Então, esse foi o problema, que as pessoas não conseguem. Não, mas Jesus, como assim o Jesus é contra os judeus se ele é judeu? Como que Paulo é contra os judeus se ele é judeu? Então, a galera não consegue entender isso. Mas isso aí é falta de olhar para as evidências, falta de conhecimento de banco de dados, e aí a pessoa gera toda essa dissociação cognitiva. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, porque as evidências elas estão aí. Agora é aquele trabalho de montar um grande quebra-cabeças. Eu não estou aqui para dizer uma verdade absoluta, mesmo porque verdade absoluta a gente não tem. Só se a gente estivesse lá na época. Mas a gente tem algumas evidências que a gente não consegue, estivesse lá na época, sei lá, em outra linha temporal, observando toda aquela história. Mas como não funciona dessa forma, a gente tem que olhar para as evidências. Porque se eu vejo uma evidência e eu ignoro, eu prefiro ignorar a evidência, ignorar a leitura, o estudo e perseguir a pessoa. Então, assim, muita gente prefere isso, mas eu não aceito porque vai contra a minha crença, então eu vou perseguir a pessoa, né, vou tentar desmerecer o trabalho dela, mas eu não procuro nem entender o que é que ela está me trazendo, quais são as evidências que ela está apresentando. Então, esse é o problema. E a falta de leitura. Eu vejo muito isso, eu reclamo muito até nas minhas lives, nos vídeos lá no meu canal, porque a gente sempre está indicando livros. Você vê que, Lindy, você lembra daquele livro, Primeiro Messias, acho que é do Michael Wise, professor acadêmico e tal. Ele fala desse Messias, lá dos essênios, 70 anos antes de Cristo. Ele, antes da Era Comum, antes do Jesus romano, 70 anos antes dele, já tinha esse Messias lá dos essênios com a mesma história de Jesus.
Isso está lá, está tudo direitinho, nos textos gnósticos também. Então já tem a descrição desse personagem. Esse livro é bem interessante. Eu acho que não tem ele em português, The First Messiah. Não tem, é o primeiro Messias, né, do Michael Wise. É interessante, eu já até indiquei a leitura dele para várias pessoas. Tem outro também, The Messiah, eu não lembro o autor. Ele vai falar muito parecido também. E é isso, tudo isso é evidência que a gente vai encontrando em manuscritos, textos mais antigos, comparando, né? Então, como diz o meu amigo Flávio Amati, que também é um grande pesquisador desse tema, ele pesquisa muito sobre a história da humanidade e sobre a história do cristianismo, faz parte da minha equipe Arqueohistória. Então, ele sempre fala, para aqueles que preferem tomar a pílula azul e continuar a sua vida normal, assistindo os cultos dos pastores, as missas dos padres, e acreditar naquilo que é imposto desde a nossa infância, desejamos nós que siga em frente e seja muito feliz. Mas para aqueles que preferem realmente a pílula vermelha, entrar na toca do coelho e libertar a mente de uma invenção criada pelos romanos há séculos, que ainda hoje perdura, e quiser adicionar um pouco mais de verdade no rol de conhecimento, né, de cada um, vamos mostrar essa teoria, a teoria flaviana, a teoria a história de como tudo se iniciou, de como o cristianismo foi criado. Por que criar o cristianismo?